Boa noite. Temos dois jogos da categoria A, um agora às 9 e outro às 10. Essas são as quartas de final do nosso rachão do mês de agosto, que começou no meio de agosto, mas se estende aí até primeira, talvez segunda semana de setembro. Essa é uma vantagem do tênis de mesa virtual, né? A gente não precisa jogar todos os jogos no mesmo dia. Às vezes você está num dia ruim e aí tem que jogar tudo e aí já foi, acabou o torneio, já era. A gente tem prazo para jogar todos os jogos, então você entra em contato com o seu oponente, manda uma mensagem para ele, combina o jogo dentro daquele prazo de alguns dias, às vezes uma semana, às vezes mais, né? Para jogar e aí manda o resultado para o organizador do torneio. Então, uma moleza, né? Você escolhe o dia certo, se prepara, vai jogar em casa, né? Num horário que convém, num dia que convém, né? Então, é muito legal. O primeiro jogo nosso hoje vai ser com o Takil contra o Mochikawa. Então, um duelo meio que de gerações, né? Não porque eles têm uma idade muito diferente, eles são mais ou menos até da mesma idade, mas é porque o Takil joga já há mais de 3 anos no virtual e o Mochikawa entrou há poucos meses, né? Então, é um duelo de gerações virtuais, vamos dizer assim, né? O Takil tem mais experiência, lógico, tem um ranking maior, né? Mas o Mochikawa vem crescendo a cada jogo, é muito bom jogador na vida real também. E eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Boa noite, Maurício. Vamos entrar lá na sala e vamos dar uma olhada se os jogadores já estão prontos, né? E o pessoal aí do chat, se tiver alguma coisa estranha, volume baixo, volume alto, imagem estranha, vão me falando aí que eu tento ajustar daqui. Os jogadores já estão prontos. Boa noite, Tá. queridos. E aí, Vilete? Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Fiquem à Tudo vontade, bem? sem pressa aí para começar a hora que vocês quiserem. Melhor de De 5 boa. jogos. Divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, eu tô por aqui. Beleza, Obrigado. valeu. Ô, foi mal. Acertar a câmera aí bonitinho, né? Rodrigo, Léo e Maurício. Dois São Paulinos raiz. É, Eu também estou esperando um grande jogo, viu? Eu acho que estratégia vai ser Foi mal? fundamental nesse Boa, boa. jogo. Quer começar? Vamos lá? Bora, o Bora jogo, lá, bom jogo, Motical. o jogo. Deixa eu tirar minha cara feia daqui e vamos lá, vamos com tudo. Assistir esse jogo, vamos ligar nossa análise aqui em tempo real. Espetáculo! Se eu queria que a gente tivesse na vida real esse quadrinho ali dizendo cada batida, imaginou? A gente vê um jogo do Calderano contra aquela chinesada louca lá, sabendo a velocidade em tempo real, tipo de efeito, ia ser muito legal. Mas coisas que só o tênis de mesa virtual pode fazer por você. Tá, aqui começou bem, né? Atacando rápido, fazendo variações, né? Pode esperar bastante variação do Takio sempre, um jogador muito criativo. Tá sacando mais longo e o Motical parece que ainda não entrou muito no jogo, né? Que salvada agora que deu o Motical, né? Essa bola na redinha é difícil. Melhor de 5 jogos. Tem chão ainda pela frente. Esse primeiro set tudo indica que vai pro Takio 9-2 já. Takio tá jogando muito bem, né? Aqui tá numa fase muito boa ainda essa física nova. É o primeiro torneio que ele joga na física nova, né? E me surpreendeu ali o jogo que a gente fez, os outros jogos do grupo que ele fez também, com muita qualidade. Sempre foi um jogador muito perigoso, né? Mas parece que agora ele tá ainda mais à vontade com a física nova.
Tá aqui explorando mais essa diagonal da esquerda, né? Do backhand dele contra o forehand do Mochikawa. O que talvez seja uma estratégia bem inteligente, porque apesar do Mochikawa ter bons forehands, como esse que ele acabou de fazer, ele tem um bloqueio ativo ali no lado do backhand que é muito impressionante, né? Parece mais confortável o Mochikawa do lado do backhand em algumas situações. Como o Takeo ataca fácil essas bolas que param na frente, mesmo a bola com bastante efeito por baixo, né? Ele consegue achar um ângulo para dar um tapa na bola, enquanto a maioria de nós faz uma força para girar essa bola e ela não ir para a rede, ele entra bem solto, consegue acelerar a mão em cima da bola. A bola não gira muito, mas ela sai muito rápida. E tem 3 set points aí o Mochikawa para empatar o jogo em 1-1. E fecha num erro de forehand do Takeo. Já começam imediatamente o terceiro set. Aquela moleza do primeiro set que o Takeo abriu uma vantagem já não se vê mais, né? Segundo set, o Mochikawa já conseguiu jogar bem melhor. Essa bola do Mochikawa, que é muito forte, esse backhand que ele entra batendo, pegando na frente do corpo, uma bola muito rápida, lembra muito o net ping, né? O net ping faz essa bola também, quando você dá um ataque de efeito ali no backhand do net ping, por coincidência os dois são canhotos, né? E eles entram muito rápido na diagonal. Uma bola realmente muito difícil de lidar. Olha como joga rápido o Mochikawa ali no lado do backhand. O Takeo tem que chamar, como está chamando ali o jogo, mais nessa diagonal do forehand do Mochikawa, né? Que é uma diagonal confortável também para o Takeo. O Takeo joga bem nessa diagonal, tanto de forehand quanto de backhand. Bem equilibrado o jogo. Que salvada que deu o Takeo ali. O que foi aquilo? É o Monte Ping, né? Nossa versão brasileira aí do NetPing. Tomara que ele chegue tão longe quanto o NetPing, né? Que entre ali no top 5 do mundo e tomara, vamos torcer aí pro Mochikawa crescer no virtual. Potencial ele tem para isso, né? 7-7 equilibradíssimo. Eu tenho a impressão também que o Mochikawa ainda está sofrendo um pouquinho para ler o efeito de bolas, principalmente bola por baixo. Eu vejo ele às vezes errando nas bolas, assim, que por falta de leitura mesmo, às vezes está mais pesado do que ele acha, ele acaba entrando muito para frente, jogando na rede. Mas é um jogador tecnicamente muito bom, né? Olha a qualidade. Tá tirando tudo do máximo que o Takeo tem para oferecer agora, né? 9-9, quem que vai levar? Tem primeiro match point o Takeo. 10-10, equilibradíssimo, hein? Do jeito que a gente gosta. Match point agora o Mochikawa. E conseguiu, ganha o primeiro jogo, o Mochikawa de virada, hein? Ganha de virada depois de perder aquele primeiro set muito fácil, né? Deu muito ponto de graça. Takeo também jogou muito bem, foi muito eficiente. Ele veio se recuperando no segundo set. Esse set agora salvou o match point do Takeo e conseguiu ganhar 2-10. Muito bom, muito impressionante mesmo a performance. São dois jogadores tecnicamente muito bons, né? Muito, muito bonito ver um jogo desse. Com estilos bem diferentes. Takeo jogando, variando mais, usando ângulos diferentes, o Mochikawa com um jogo mais reto, mas muito eficiente. Com esse backhand bom, ó. Quando ele controla o forehand igual ele fez agora, ele é muito eficiente, porque dá para ver que ele, talvez por pouco tempo jogando no virtual, né, o Mochikawa ainda não tem aquele tempo de bola no forehand para botar pressão o tempo todo.
Parece que não é muito confortável para ele ainda. Não sei se na vida real ele tem esse estilo também. Às vezes não tem, né? Mas no backhand ele consegue botar bastante pressão. Então, quando ele controla um pouquinho, dá um tempinho a mais para a bola e controla o forehand, ele fica muito mais perigoso. Atacando com um bom giro. Aqui parece que tá com um tempo de bola ruim agora, né? Talvez um pouco inseguro depois de perder o primeiro jogo. Está um pouquinho atrasado, tá aqui. Tempo de bola. Agora sim ele entrou um bom backhand. Mas dá a impressão que ele tá um pouquinho desconfortável com o tempo de bola. Ele tem 4 set points no Mochikawa. Bom ataque de efeito. Esse ataque de efeito do canhoto ali no forehand, bem na ponta da mesa, onde ele puxa uma paralela, é um ataque muito interessante para fazer quando é canhoto contra destro, né? Pro destro também, mesma coisa, né? Mesma situação, a bola na ponta ali, puxar um ataque com bastante efeito na paralela, é uma bola difícil, porque quando a bola vai longa ali no forehand, na ponta da mesa, o outro jogador sempre vai esperar um ataque rápido na diagonal. E, e esse tempo de bola que o Mochikawa consegue dar nesse ataque paralelo é muito bom. A bola fica curta. Jogão, né, Ted? Jogaço. Jogaço mesmo. Muito. Eita! Conseguiu finalizar com o smash ele meio fora de posição. Muito bom jogo. Os dois jogando muito fácil. Equilibrado de novo esse set. Essa bola aí que eu acho que o Montical ainda tá com o tempo de bola, ou o ângulo, né? Agora ele abriu demais o ângulo. Mas se ele der um tempo a mais nesse forehand, ele consegue ajustar. Olha o que o Takio faz. Chega a ser um desrespeito, né? O Takio tem essa qualidade. Parece que ele tá zoando, mas esse é o jogo dele mesmo. Ele não estaria zoando, né? Até porque ele tá perdendo. E ele consegue fazer essas coisas, né? Um jogador muito habilidoso. O Ren também, né? Tem uma habilidade para fazer essas jogadas diferentes, às vezes, que é bem impressionante, né? Tem mais 2 set points sobrando aí o Takio. Mais um. Salvou todos os set points no Montecalvo, 10-10. E agora um erro na recepção. Mais um set point, perdão, pro Takio. E agora ele fecha com backhand na recepção, aí, entrando rápido na diagonal. Equilibrado, hein? Muito equilibrado. Leandro, eu acho que na verdade o Takil perdeu um pouco de tempo de bola, né? Com esse giro de bola do. Vejo que ele está afastando demais para fazer o primeiro bloqueio. Agora ele tentou um contra-ataque, que é ainda mais difícil. Ele parece que tá esperando a bola andar mais e o Mutikawa está conseguindo fazer ataques de efeito um pouquinho mais curtos. Tá tirando o tempo, o Takil tá longe demais da bola, né? Quando a bola chega no Takil, ele joga bem. Como foi esse ponto agora, mesmo o Montical atacando, a bola chegou lá atrás. Agora, por exemplo, ela está aqui um pouco fora de tempo. Ó. É que é um jogador muito habilidoso. Você viu como ele consegue se recuperar, mesmo estando atrasado na primeira bola, ele consegue salvar. Mas sim, o Montical está girando melhor, principalmente ali no lado do forehand. Está sendo mais eficiente. Uma vantagem interessante agora para fazer 2 jogos a 0 o Montical em 8-4.
essas bolas por baixo aí longas que eu vejo o Motical errar bastante. Foi pro forehand agora de finalização, Takio errou. 4 match points pro Mochikawa. Salvou o primeiro. E consegue numa variação de saque. 2 jogos a 0 pro Mochikawa. Tô achando que tá faltando um pouco de movimentação de perna pro Takio. Tá um pouco lento. Normalmente ele se mexe melhor. Mas o Mochikawa tá jogando muito bem, tá muito mais regular. E se a gente prestar atenção, a gente não está vendo muito aqueles punches, né? Aquele choto do Montecalvo de backhand, assim, muito rápido. O Takio simplesmente não está dando oportunidade para ele fazer isso, né? Quando o Takio ataca ali no lado do backhand, é uma bola mais funda, mais rápida, mas o Takio está explorando mais o lado do forehand do Montecalvo. Só que agora o Montecalvo está jogando bem de forehand, está conseguindo controlar, então talvez seja a hora de trocar e explorar um pouco mais o outro lado da mesa, porque tá ficando previsível demais pro Mochikawa, né? Pontaço agora dos dois, hein? Eu concordo com o Rodrigo Léo ali no chat, que os dois gostam de empurrar bastante a bola, né? E o Mochikawa tá com um tempo melhor de bola, né? Desde do meio ali do primeiro jogo, né? Ele já tá com um tempo melhor. É isso mesmo. Isso que eu acabei de falar, tá? Tô sentindo falta dessa movimentação de perna, né? Do Takio. Um pouquinho lento, um pouquinho parado. Ele precisa ser mais agressivo, né? Porque ele não está conseguindo, só na base de bloqueio e contra-ataque, ele não está conseguindo controlar o Montical. Precisa ir para cima, né? E para isso precisa gastar energia, né? E aproveitar as chances, né? Você vê que ele teve ali uns. No outro set, teve uns quatro set points ali que o Montical salvou. Então, tudo isso vai minando um pouco a confiança do adversário, né? Agora o Takio consegue ganhar esse set com uma certa tranquilidade. Tá prendendo um pouco mais o Motical nessa bola por baixo. Que bola, hein? Takio foi para finalização, o Motical fechou a porta do outro lado. Que variação agora, hein? Entrou numa bola por dentro, ali para a esquerda, o Takio de forehand, né? Difícil fazer essa bola. Ô, Gustavo, seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo ao tênis de mesa virtual. Vem participar dos nossos torneios aí. Em breve a gente vai ter mais uma edição desse rachão aí. Várias categorias, então dá para todos os níveis, dá para todo mundo jogar, mesmo iniciando. Que backhand, hein? Salvou o Takio, que reflexo dos dois, né? Takio precisa desse jogo de qualquer jeito, né? Se ele não ganhar esse set, o próximo ele tem que ganhar obrigatoriamente, senão é 3-0 para o Motical avança para a semifinal da categoria A, hein? E a semifinal é com o vencedor do jogo de logo mais, certo? Do Léo Arata contra o Afonso. Então, temos a parte de baixo ali da chave sendo disputada hoje. Amanhã a gente tem o jogo do Ted contra o Ren, outro jogo que promete, os dois estão jogando muito, muito. E o Ren também novo no VR, fez um jogaço com o Léo Arata no grupo, né? Ganhou de todos os outros também no grupo, saiu em segundo.
Um jogo que promete. E o Takil precisa desse set agora de qualquer jeito. Você vê a qualidade, né, dessa geração que está chegando agora esse ano, né? O Ren tem tudo para ganhar a primeira divisão essa semana, ganhou a segunda no mês passado, na final com o Montical, inclusive. E o Takil tá jogando tudo que ele sabe agora para conseguir furar o bloqueio do Montical e conseguir fechar esse set, né? Eu tô torcendo para ter pelo menos mais um jogo deles, né? Parece que 3 jogos é pouco, tá um jogo tão bonito. Você vê o Reims jogando uma barbaridade já, vai entrar na Superdivisão no mês que vem, esse mês agora de setembro, né? O Montical ainda nem tem pontuação para entrar na Superdivisão e já tá jogando com um cara como o Takil, que é um jogador já sólido de Superdivisão. Olha as coisas que o Takil faz. Deu a bola por baixo ali, teve que girar o corpo, dar um 360, voltou para a mesa, tá dançando lambada ali nosso garoto. Cada ponto agora vale muito nesse jogo. Pro Takil é tudo ou nada, né? Muito sólido o Montical nessas trocas de bola rápida. 9-9. E vem pra cima o Montical, ó. Deu sorte agora, tá aqui o salvou. Tem um match point Montical pra acabar com a conversa, hein? E consegue 3 a Valeu, 0 valeu. Montical, ó. Valeu, Moticá. Joga demais, velho. Valeu. Led, valeu por streamar aí. Valeu, Caramba, Boa Vlad. sorte aí na. eu queria, tava torcendo para ter só mais um joguinho, pelo menos. Parece que 3 jogos de vocês foi pouco, tava todo mundo curtindo aqui, mas decidido no detalhe. Eu tava Ah, conversando com o pessoal do chat aqui, uhum. é, que essa nova geração, né, tá aqui, a gente que já tá já há alguns anos no virtual, esses meninos Emotical, Al Rei, eles estão chegando com uma Os adaptação já caras estão muito muito fortes, rápida, cara. Aham. né? Muito Valeu, forte. E Sim, com não valeu. é que certeza. você jogou mal, é que tá no nível já tá no mesmo nível, né? Em poucos Sim, meses. Moticá que jogou bem pra caralho. Não, muito Obrigado, Tanto o bom, obrigado. Bitar muito bom. também, eu vi o Ren, né? O Ren também é novo, né? Tá Sim, jogando o bem pra Rei, caralho. tem o Bitar, esse pessoal todo novo aí, o Afonso, né, que chegou agora também, vai jogar daqui a Verdade. pouco com o É, Arata, na outra é. quarta de final. Às 10, né? O próprio Arata, né? O próprio Arata é novo, começou esse ano ainda, né? Já tá ali no Pois é, top o 10. Arata chegou na final do campeonato do mês, cara. 400 Exatamente. dólares, Então, isso é mais que um salário mínimo, velho. Isso é. e Continuar assim, o Brasil vai passar a França bem facinho, né? Não sei, já passou já, né? Sei lá. então, porque se você vê, ó, a gente tem só de, Um só top de 100 super, ali, né? só de super divisão chegando agora. O Multical daqui a pouco, já tem o Ren, já, o Gibitar chega daqui a pouco também, o Afonso já chega daqui a pouco, né? Com mais eu, você, o Arata, já tem o Ted, o Rodrigo Léo, se conseguir voltar a jogar também. Então, quer dizer, a gente tem um Sim. time para super divisão, galera, que, porra. É um Punk, né? time para bater a França. Eles têm bons, lógico, eles têm o número um, tem o Netping, tem o Elessar, que são 3 bons jogadores, mas aí acabou. O resto da França é tudo Só isso aí, né? mediano. É tudo O resto é médio. pangual, né? Tudo uma galera vencível, né? Bem vencível, na Sim, verdade, né? sim. Com essa galera que tá entrando aí, é bem vencível. Joga há quanto Montical. tempo, Moticó? Vixe, eu acho que eu tô dando uns 2 meses, um mês, por aí. É. Você tá louco, né, Vlad? hum, Que isso? A galera tá jogando muito com 2 meses. eu Com levei 2 meses 6. eu tava aprendendo a ganhar do bot lendário ali. Eu levei Mas é seis isso aí. meses para conseguir sacar direito, pô, desse jogo, para conseguir adaptar meu saque. Mas é Muito isso aí, bom. brigadão, Motical. Bons jogos, brigadão, Vlad, Valeu, por valeu, tá transmitir. aqui o. E boa Eu, sorte Valeu, Vlad. na próxima etapa aí. Obrigado, valeu, eu que valeu. Falou Falou. aí. agradeço. Boa noite. Parabéns, Montical. Boa sorte na semifinal com o vencedor de Arata e Afonso, né? Acho Acho que que é é isso. isso. É, Acho que é isso, é isso sim. aí. Muito bom, muito bom. Vejo vocês em breve. Bom descanso Falou aí, aí, boa Valeu, noite. Vlad. brigadão. Parabéns pelo Falou, jogo. falou, Boa valeu, noite. falou. Tchau. Que jogo! O que que o Ted tá chorando aqui no chat? Olha a encrenca que o Vlad me coloca e fala que vai ser jogão. Claro que vai ser jogão. Se não for jogão, você tá demitido, Ted. Que é isso? Vai ser um jogaço.
perder com elegância. Os dois, vai ser um jogaço, vocês dois, hein? Porque são estilos levemente diferentes, né? O Ted consegue girar muito a bola dos dois lados. E a questão é o que o Ren vai conseguir fazer com essa bola, né? Se ele vai conseguir achar o tempo e o ângulo do bloqueio, se ele vai defender de jeito mais fácil e o Ted vai entrar do jeito que o Ted jogou contra o Gibitar, o último jogo ali foi um jogo muito forte, né? Então, é interessante, interessante porque os dois têm características diferentes, né? E os dois também muito novos, né? No VR, o Ted começou um pouquinho antes, o Motical chegou recentemente, mas os dois começaram esse ano e cresceram muito rápido, né? Chegaram ali com pontuação para a Superdivisão muito, muito rápido. E é o que a gente espera desses jogadores do Brasil, né? É muito jogador novo chegando e jogos equilibrados como esse que a gente viu agora, pô, poderia ter sido um jogo mais longo, foi decidido ali no detalhe, o Motical conseguiu aproveitar a oportunidade de ganhar de 3-0, mas estão jogando no mesmo nível já, né? E no mesmo nível de um jogador como o Takil, que já foi campeão da primeira divisão, já foi campeão do End of Season da primeira divisão do passado, né? Joga de igual com os melhores jogadores do mundo, né? Então, é incrível, incrível o nível que vocês estão chegando aí, é muito legal. Galera, daqui mais ou menos uma meia hora, um pouquinho mais, a gente tem o jogo então do Léo Arata contra o Afonso, tá? Vejo vocês daqui a pouquinho. Abraço. Obrigado mais uma vez.